E o quadro Gestor e Você de hoje recebe aqui os nossos parceiros da GER, Gestão Estratégica Rural. Hoje recebemos pela primeira vez Luciana Macedo. Muito bom dia. Bom dia. E o Pedro Puccini Mendes também, nosso parceiro aqui todas as segundas-feiras do quadro Gestor e Você. E hoje o assunto é sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. Eu converso primeiramente com a Luciana. Luciana, de que forma que o empregador rural pode se adequar a essa legislação? Bom, é importante salientar que são 36 normas regulamentadoras que o Ministério do Trabalho tem hoje e uma delas é exclusiva para o trabalho rural, né, que é a NR31. Como é que o produtor rural, então, ele pode se adequar à legislação? Primeiro, ele tem que atender todos os requisitos dessa norma, então ele precisa elaborar um programa de gestão de segurança, saúde e do meio ambiente de trabalho. O que consiste esse programa de gestão? Ele antecipa, reconhece, avalia e monitora os riscos do trabalho, né? Então, os riscos químicos, os riscos biológicos, todos os riscos que estão ligados diretamente ao trabalho e que podem ocasionar algum acidente, alguma doença a este trabalhador. Ô Pedro, também queria que você interagisse com a gente também, porque vocês dois são ligados a esse assunto. Ô Pedro, o que cabe ao empregador rural e também ao trabalhador rural também? O que o trabalhador rural pode fazer para estar se adequando a essas normas? Essas NRs, elas prevêem uma série de itens, tanto com relação à padronização do ambiente de trabalho, quanto também aos equipamentos de proteção individual e tal. E do ponto de vista jurídico, né, que é bom a gente complementar, essa gestão de informação trabalhista vai ajudar a não ter nenhum problema no momento de uma rescisão ou no momento de um acidente de trabalho, quando o empregador não vai estar usando ou um dos equipamentos de proteção, ou vai pedir um adicional de periculosidade, alguma coisa assim, por conta da falta de uma informação como essa, né, que a Luciana está trazendo aqui para a gente. Luciana, fala um pouquinho para a gente sobre o CSTR. É assim que se fala? CSTR. E o que seria esse CSTR? O CSTR, ele é um serviço especializado em saúde e segurança no trabalho rural. Então, ele é uma equipe composta por engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do trabalho, né? E esse CSTR, ele pode ser próprio, né, quando o CSTR ele tem vínculo com o empregador rural. Ele também pode ser externo, quando ele contrata, ou ele também pode ser coletivo, quando uma ou mais propriedades, né, elas compõem um único CSTR para poder atender todas as unidades. E falando sobre as propriedades rurais, todas são obrigadas a compor o registro no CSTR? As que são obrigadas a compor o CSTR, elas têm que ter de 10 a 50 empregados, tá? Desde que a propriedade rural ela não tenha um preposto ou alguém treinado em saúde e segurança, em prevenção de acidentes do trabalho e doenças do trabalho. Então, ela precisa compor, ela é obrigatória compor. E a partir de 50 empregados, ele pode compor um CSTR próprio, né, ou externo, sendo que ele pode optar também por um CSTR coletivo. Vamos falar agora sobre segurança do trabalho com relação ao manejo e também com relação ao trabalho em máquinas. Manejo de implementos agrícolas, por exemplo, de adubos químicos. Como que se dá a esse trabalho, essa segurança no trabalho nesse setor? Esse assunto, esse item da norma, né, que é o item 12 da NR31, ele é um item relativamente novo. Ele foi implementado no dia 14 de dezembro de 2011. Até então, a gente só tinha NR12, que tratava de máquinas e equipamentos na indústria, né? Então, agora é importante que o produtor rural, né, que o empregador rural, ele se adeque a esse item 12 da NR31, que consiste basicamente em que os trabalhadores que operam máquinas e implementos agrícolas, eles recebam a capacitação adequada e que eles sigam as orientações técnicas do fabricante do equipamento, né? Então, ele tem que atender todos os sistemas operacionais, todas as restrições dessa máquina na sua utilização. E com relação ao manejo de agrotóxicos, existe alguma lei específica? A própria NR31, ela tem um item que trata somente de quem tem exposição direta e indireta com o uso de agrotóxicos, né? Então, tem toda uma legislação também dentro da própria NR que deve ser cumprida. Claro, Antônio, sempre essa qualificação feita de forma anterior ao exercício do trabalho, né? Então, não adianta o trabalhador iniciar suas atividades sem essa qualificação exigida pela norma, que daí não vai atender ao que está disposto na norma, né? Então, a gente sempre traz essas informações com a intenção de mostrar que o produtor rural tem que ser o empresário rural agora, né? Não adianta só... Fazenda não é mais apenas uma fazenda, né? É uma empresa de verdade. Então, a grande
preocupação hoje do produtor rural tem que ficar ligado ao registro do CSTR, não é isso? Ao registro do Porque CSTR. ele tem que saber as normativas, o que a lei está prevendo, que a lei roga, né? Exatamente, é o CSTR que faz essa consultoria, né, que orienta esse produtor para que ele se adeque, então, a essa legislação e a todos os itens da norma. Falando ainda sobre essas normas, vamos falar sobre meio ambiente. Existe alguma lei específica para o meio ambiente? Dentro da Alguma própria NR31, ele também fala, né, que todos os resíduos, né, gerados na atividade rural, eles devem ser eliminados sem o risco de contaminação para o meio ambiente. Então, aí ele tem que atender tanto a NR31 quanto a legislação ambiental específica para determinado tipo de resíduo, né? Dependendo da atividade da fazenda, da atividade da propriedade rural, que precisa se adequar a uma legislação ambiental também. Um exemplo, Antônio, o pessoal que mexe normalmente com leite, né, quando faz o descarte dos resíduos, normalmente conduz a uma vala que vai a um tanque, né, para descartar todos os resíduos para poder fazer fertirrigação, às vezes também, mas sem nenhum contato com o solo, né? Sempre o pessoal coloca normalmente uma barreira, umas lonas, alguma coisa, então tem que estar atento a essas normas mesmo, né? Aliás, o assunto é bem complexo, a gente precisaria de mais tempo para ficar aqui falando. Muito mais. Agora vem a pergunta, quem tiver dúvidas ainda, quem quiser procurar vocês, faz como? Manda no e-mail do GER, né, ou no telefone aqui que o canal disponibiliza, né, para quem enviem as dúvidas, mas o e-mail do GER é o contato@gerconsultoria.com. Agora, a última pergunta, tem mais algum assunto, algum tópico da NR que é importante a gente estar falando para o produtor rural, algum tópico importante com relação aos empregadores rurais? Além desse programa de gestão, ele também precisa ficar atento aos exames específicos que esse trabalhador precisa fazer, né, antes da sua admissão, periodicamente, conforme a sua atividade, e também na demissão, né, ele também tem que fazer. E conforme for, assim, em caso de mudança de função ou de retorno ao trabalho, em caso de afastamento do INSS, ele também precisa fazer esses exames. Então, o empregador ele é responsável por encaminhar esse trabalhador para a realização desses exames. E também a capacitação, né? Trabalhadores que utilizam motosserra, trabalhadores que utilizam essas máquinas e implementos devem receber capacitação específica, com uma carga horária definida dentro da própria NR31, com conteúdo programático, e tem que ser executado esse treinamento dentro do horário de trabalho. Então, ele precisa se atentar a essas questões. Só para a gente alertar o produtor rural que está nos assistindo, essa NR31 possui assuntos bem importantes, né? Muitos assuntos, então, né? O produtor rural tem que ficar bem atento a essas normativas, né? Antônio, do ponto de vista jurídico, com relação aos exames, por exemplo, a falta dos exames, né, se por um acaso houver alguma doença, alguma coisa que seja por lesão de esforço repetitivo, qualquer coisa adquirida durante o trabalho, esses exames pré e pós admissão, demissão, que vão comprovar se essa doença, se essa lesão foi adquirida durante o trabalho ou não. Então, é importante mesmo que sejam observadas todos esses itens, incluindo os exames admissionais e demissionais, né? Perfeito. E o nosso telespectador que está com dúvidas ainda, pode perguntar para a gente, que a gente vai estar encaminhando as perguntas, ou para a Luciana, ou então para o Pedro Puccini Mendes. O número é esse que você vê na tela, é o 679-9264-7810. Você manda a sua pergunta, seu questionamento aqui para os parceiros da GER, que estarão respondendo para você. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até mais, até a próxima Obrigado, semana com o Antônio. quadro Gestor e Você. Até mais. Até mais.